Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa com o A Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. E hoje nós vamos falar aqui sobre chips e implantes. Muitas pessoas preocupadas com a vacinação, se é possível ou não nós sermos chipados nesta vacinação. Então vamos falar sobre isso. Meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos e leitora de registros acásticos. E se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui comigo, que eu já conto tudinho para você já já. Há muito tempo já falamos sobre este assunto, sobre a questão dos chips, implantes, que seriam usados pela Matrix de controle exatamente para controlar a população. Com essa vacinação em massa, com essa quase obrigatoriedade de uma vacinação, as pessoas começaram a ficar preocupadas e muitas histórias são contadas por aí sobre esses chips que seriam implantados dentro da vacina. Bom, o que existe de real ou não sobre esse assunto e o que nós podemos buscar ou não? Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a vacinação em si e vamos falar sobre o que existe de verdadeiro ou não nessa questão. Então, quando eu acesso os registros, em especial para saber sobre tudo o que está acontecendo e todos os acessos que eu tive sobre esses eventos, eu tenho algumas informações para falar sobre isto e sobre tudo o que está acontecendo nesse processo. A primeira coisa que é trazido aqui para mim é a visão, então, dos nossos corpos sutis, que algumas pessoas ainda não entendem como isto funciona. Então, vamos lá. Nós temos um corpo físico que se manifesta naquilo que nós chamamos de terceiro plano de existência. Este terceiro plano de existência, chamado por alguns de terceira dimensão, que eu acredito ser um termo incorreto, mas ok, terceiro plano, terceira dimensão, como vocês queiram, este lugar em que o nosso corpo físico habita. Neste lugar, nós temos apenas a consciência do corpo físico, certo? Então, o que seria a consciência do corpo físico? É a consciência da sobrevivência. O nosso corpo físico é dotado de células químicas, neurônios, e todos esses pedacinhos tão pequenos, essas pequenas consciências do nosso corpo, têm na sua estrutura o desejo de sobreviver. Então, isto existe desde que todos os seres vivos foram criados, eles tentam sobreviver para dar continuidade. Porque existe essa programação celular, existe essa programação nesta consciência desse corpo, porque esse corpo ele é substituído através das nossas vivências. Quando a gente reencarna, né? A gente morre, reencarna, então elas são substituídas. E então, esse corpo tem uma consciência própria. Esse corpo tem uma consciência que quer sobreviver, certo? E essa consciência, ela é uma das partes do nosso ego. Ela é uma das partes do nosso ego. Ela está lá baseada no nosso inconsciente e ele quer sobreviver. Então, tudo aquilo que parece ser perigoso, tudo aquilo que parece ameaçar a nossa vida, qualquer ideia de uma ameaça faz com que a gente entre em estado de alerta, porque nós queremos sobreviver. Entretanto, nós como seres multidimensionais, significa multidimensionais porque nossa consciência perspassa vários planos de existência, então não apenas este plano físico, mas outros planos, e nós vamos falar agora sobre isso.
Então, como seres multidimensionais, nós não podemos mais compreender este corpo como sendo a última morada, como sendo o último estágio. Acabou o corpo físico, acabou absolutamente tudo. Algumas pessoas dizem que isso é crença, ok. Quem acredita, e isso também é crença, que a vida acaba quando o corpo acaba, está tudo certo. Se você quer acreditar que isso é apenas crença. Então, se você escolher, né, acreditar que quando o seu corpo termina, a sua vida termina, está tudo certo. Se você quer acreditar que a consciência permanece depois, está tudo certo. Essas crenças, elas vêm das nossas percepções, elas vêm daquilo que nós vivemos ao longo da vida. Eu, pelas minhas experiências, eu não tenho mais como duvidar que existe vida após a morte, porque tive muitas provas disso. E por ter muitas provas, não posso deixar de acreditar. Algumas pessoas acreditam mesmo sem ter provas. Eu, no entanto, eu tive muitas provas, acredito. Já acreditava muito cedo, embora minha família fosse católica. Havia ali uma crença muito forte, no meu caso, de que eu tinha, sim, vidas passadas. Desde muito cedo, desde sei lá, 4, 5 anos, eu já acreditava nisso. Já pensava sobre isso, eu já acreditava nisso. Então, isso também pode ser que seja crença? Ok, nós não temos como provar para os outros, porque é uma experiência muito pessoal. Agora, quando nós percebemos que nós temos outras formas de percepção, outras consciências que permeiam outras dimensões, como a gente chama, outros planos de existência, nós vamos entender que eu tenho, por exemplo, essa consciência física, o meu corpo etérico, que é um corpo que fica ainda nesse terceiro plano de existência, é uma consciência também, e é essa consciência que gerencia as nossas sensações, tanto as sensações físicas como as sensações extrafísicas. Então, pessoas que têm percepções extracorporais, essas percepções estão baseadas principalmente nesse primeiro corpo sutil, que chama-se etérico, e esse corpo sutil é o corpo das sensações. Apenas isso. Ele está ainda na terceira dimensão, ele é muito próximo ao corpo físico, ele é muito semelhante ao corpo físico, então é um corpo que a gente quase não consegue diferenciar entre o corpo físico e o corpo etérico. Depois nós temos uma segunda consciência que está baseada no plano acima, né? No quarto plano de existência, que é o plano das emoções e da mente, né? Neste plano nós temos principalmente emoções e mente. Então são dois corpos, o corpo emocional e o corpo mental, que tem aqui então baseado tanto os pensamentos como as emoções, certo? Depois nós temos ainda um quarto corpo, que geralmente ele permeia o quarto plano de existência e o quinto plano, mas é um corpo que ele pode às vezes se estender até um pouco além do quinto plano de existência. Então ele é um corpo bastante, ele tem muitas funções, né? Ele é, como eu diria assim, multifuncional. Ele se divide em muitos corpos, ele pode fazer os desdobramentos, ele carrega muito da nossa consciência, muito daquilo que a gente chama de alma, né? Essa pessoa tem uma alma. A gente costuma atribuir a esse corpo também a nossa capacidade de abstração, a nossa capacidade de criar artes, de gostar de certas coisas que tocam esse corpo. Então esse corpo ele é muito tocado pela música, pela arte, né? De alguma forma. Em especial músicas em frequências mais elevadas, músicas que tenham complexidade na sua construção. Vocês vão perceber isso. Músicas que têm batidas de tambor, batida que marcam ritmo, são músicas que tocam muito chakra básico, né? Então mexe muito com o corpo físico. Músicas que têm harmonias mais complexas,
elas trabalham níveis acima. Então a gente vai perceber isso, por isso as músicas clássicas trabalham muito na expansão da consciência, enquanto músicas que têm um ritmo batido trabalham muito a ancoragem do corpo físico na terra, certo? Então não vamos colocar aqui como bom ou ruim, porque ambos fazem o seu papel perfeitamente. Eu uso músicas com batidas de tambores, como músicas xamânicas, para aterrar, e eu uso músicas com harmonias complexas para expandir consciência, como músicas clássicas, como músicas de meditação, ok? Então, cada coisa no seu lugar, cada coisa tem a sua utilidade, está tudo certo. Agora, quando nós vemos toda essa complexidade de corpos, e obviamente que nós temos corpos acima, né? O quinto, o sexto, o sétimo corpo, que é o intuitivo, o búdico e o eu sou, ou crístico, nós podemos entender que há muito tempo nós iniciamos um trabalho na Terra. Nós, eu falo como seres humanos, ok? Iniciamos um trabalho na Terra com terapias e ferramentas que fazem justamente essa apropriação desses termos, chips e implantes, né? Há muito tempo isso é utilizado. E o chip, obviamente, vem depois da computação, esse nome, né? Porque justamente ele vem a lembrar essas ferramentas, esse pequeno mecanismo de computador que é o chip. Mas nós já trabalhamos com essas ferramentas, como a apometria, há muito tempo, quase 100 anos talvez, né, na história da humanidade. Então, não é uma ferramenta nova, não são termos novos. Inicia-se um processo de buscar nos corpos sutis implantações de fragmentos, de pequenos mecanismos, artefatos, implantes, como a gente chama, que são colocados nesses corpos sutis. Por que nesses corpos sutis? Porque é onde eles conseguem ter acesso. Principalmente aonde? Principalmente nos 3 corpos que estão no quarto plano, porque é ali que geralmente são feitos os implantes, chips, etc. É onde esses seres do astral, do plano astral ou quarto plano de existência, que estão os seres que fazem esse tipo de coisa. Então eles colocam sim esses equipamentos, sim são equipamentos de controle, são equipamentos para fechar os nossos chakras, para fechar os nossos canais de conexão, são equipamentos para, às vezes, atrapalhar até a nossa saúde física, porque vai criar desequilíbrios nesses corpos e o nosso corpo físico vai ressonar esses desequilíbrios, então vai trazer essas doenças para o corpo físico. Mas esses chips e implantes, eles não são colocados no corpo físico. Atentem para isso, porque aqui está a chave de tudo isso que eu estou falando hoje, das informações que eu tenho para trazer para vocês hoje. Esses implantes não são colocados no corpo físico. Afetam o corpo físico? Sim, eles afetam o corpo físico, mas eles não são colocados no corpo físico. Então, quando a gente faz algum trabalho de apometria, de terapia frequencial do sistema anjo humano, quando a gente faz esse tipo de limpeza, onde a gente busca nos corpos, a gente encontra, baseado no corpo etérico e ressonando no corpo físico, esses implantes. Não quer dizer que os implantes estejam físicos. Já aconteceu? Já. Eu já vi exame de pessoas que tinham dentro do corpo objetos que não se sabe como foram parar ali, em lugares como pé, braço, né? E eu tive clientes realmente que trouxeram os exames, que me mostraram, sem qualquer cicatriz, sem qualquer forma daquele objeto ir parar dentro do corpo físico. A ponto dos médicos dizerem que não fazem, não têm ideia de como isso aconteceu. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: para as pessoas que têm medo que essas vacinas estão colocando implantes, não vai acontecer nas vacinas, ok?
Nós ainda não temos tecnologia para esse tipo de chip implante. Ela está sendo construída? Sim, ela está sendo construída, mas faz muito pouco tempo, e quando eu falo muito pouco tempo, eu falo de 1 ou 2 anos, em que foi possível construir um chip tão pequeno que ele cabe sim dentro de uma agulha. Entretanto, ele não tem muita utilidade. Ele não consegue ainda interagir com o nosso corpo. Muito dificilmente ele vai conseguir receber alguma informação de fora, porque ele não tem como carregar muitas informações dentro dele, até por ser muito pequeno. E ele pode sim ser acessado via Wi-Fi, né, com algum tipo de transmissão ou radiotransmissão. Entretanto, só funciona até 2 centímetros abaixo da pele. Então, quando isso fosse colocado dentro de uma veia, por exemplo, e ele vai se aprofundar dentro do corpo, ele não tem como ser acessado de fora. Não existe uma tecnologia que consiga fazer isso hoje. Por exemplo, a tecnologia 5G, né, que seria a tecnologia mais avançada que nós temos, ela não passa através de uma parede. Ela não consegue passar, tanto que você pode fazer o teste em casa, ok? Tá duvidando? Faça o teste. Você tem um aparelho ligado no 5G. E aí você entra no quarto, por exemplo, sai da sala onde está o seu 5G e entra num outro lugar, fecha a porta. Automaticamente a conexão do seu celular cai, ou ele conecta automaticamente no seu 4G, ou ele conecta automaticamente no Wi-Fi. Ele pode continuar acessando a informação, mas não vai ser através do seu 5G, e eu fiz esse teste, né? Porque é importante que a gente faça. Quando começaram a falar muito do 5G, e eu não estou dizendo aqui que ele não é prejudicial, mas eu estou dizendo aqui que ele não atravessa paredes. Se você fechar a porta, ele não vai ficar trazendo essa frequência, essa onda para você. Então, não tem como ele atravessar o corpo humano também. E é isso que eu quero que a gente entenda aqui. Em termos de corpo físico, nós não temos essa tecnologia. Se eu achasse, por exemplo, quem poderia ter essa tecnologia dentro das vacinas? Seria a Pfizer, que é pela empresa que ela é desenvolvida, tá? Não pelo tipo de tecnologia que ela tem. Então, pela empresa que ela é desenvolvida, ok. Acho que eles têm muita tecnologia para fazer alguma coisa assim, mas eu não acho que eles fizeram, ok? Eu acho que se existe algum plano nesse sentido, não é para agora, não é para essa vacinação, por exemplo. Então, se existe algum plano maléfico, e eu questionei isso aos registros acásticos, e isso não é falado, isso não é falado dessa forma, pelo menos. Eles colocam que essa doença, né, a Covid, ela justamente veio para servir aos dois lados. Então, sim, ela vem para trazer um momento em que a gente faz esse processo de introspecção, em que a gente se isola um pouco, em que a gente começa a questionar a parte da materialidade, a questão dos sistemas de governo, a gente começa a questionar muitas coisas. E isso é bom. O problema é quando a gente começa a questionar, mas existe muita fake news em cima disso. Existe muita mentira. Existe muita gente falando daquilo que não entende. Então isso traz para a gente uma grande confusão mental. E é essa confusão mental, ela é mais prejudicial para a gente do que fazer uma vacina, por exemplo. Ponto. Chegamos aqui nesse ponto em que a gente consegue diferenciar que não existe ainda um chip que é colocado dentro das vacinas. Os chips, implantes, artefatos, eles são colocados em planos de consciência acima. Então, dentro do que a gente chama de plano astral, dentro sim da barreira de frequências da Matrix. É aqui que acontece isso, certo? Então, não é no corpo físico. Quando eu pergunto se existem tentativas aqui de
de haver um atentado contra a humanidade, de haver esse tipo de plano maléfico, certo? De algumas pessoas. Existem pessoas que sim pensam nisto, certo? Existem pessoas que sim pensam nisto, que seria muito bom para a humanidade se uma parte da humanidade morresse. Existem pessoas que pensam nisso, existem pessoas que têm poder que pensam nisso, existem pessoas com muito dinheiro que pensam nisso, e a gente precisa pensar justamente nessas pessoas que ficam tentando criar planos mirabolantes como ir para Marte, porque essas pessoas elas estão pensando no futuro da humanidade. Elas estão pensando que a humanidade não vai sobreviver se continuar a crescer. E isso é verdade. Isso é totalmente verdade. Se a população continua crescendo nesse ritmo exponencial, como ela está fazendo, né, que a nossa curva de crescimento ela está fazendo isso, né? Nós estamos com 8 bilhões de pessoas e daqui para frente isso só aumenta. Nós corremos o risco, sim, de morrermos de fome. Não nós, a nossa geração aqui, né? Mas a geração futura, os nossos filhos, netos, provavelmente não terão comida, terão que inventar uma forma de criar comida de outras coisas, né? Então, sim, nós poderemos ter muita dificuldade. Eu acredito sinceramente que o ser humano tem uma capacidade muito grande de resolver problemas. Então, eu acho que à medida que esses problemas vão chegando, nós também vamos encontrando soluções. Eu gostaria que se encontrasse soluções agora, certo? Então, existem pessoas que pensam nisso e que na sua cabeça tem essa ideia de que seria muito bom se morressem pessoas? Sim. Eles fizeram alguma coisa para isso? Não neste momento, certo? Essa é uma resposta que veio dos registros, não nesse momento. Há projeto para fazer isso no futuro? Sim, há projeto para fazer isso no futuro. Mas o que acontece aqui? As tentativas de colocar esse plano em ação, elas acabam sendo barradas pelo fato de que as pessoas trabalham em grupos. Existem muitos cientistas envolvidos, existem muitas pessoas da ciência envolvidas. E aqui a gente precisa entender que onde são feitas essas pesquisas, onde é feita essa busca dessas tecnologias, existem muitas pessoas envolvidas. Não tem como uma pessoa ter um plano maligno desses e isso passar despercebido pela comunidade científica. Hoje não existe ainda esse plano, ok? Então, assim, nós estamos ainda fazendo muitas buscas, nós estamos ainda pesquisando muito sobre isso. Eu busco estar atenta, eu busco sempre buscar essas informações desses planos superiores. Eles não falam tudo, obviamente, eles não falam tudo pra gente, porque nós não podemos saber tudo o que está acontecendo, porque nós não temos maturidade para aceitar, para lidar com essas informações. E eu entendo isso perfeitamente, certo? O problema é que nós estamos olhando para tudo isso de um ponto de vista muito físico, do medo da morte. Nós temos medo, então a gente acha que tudo é uma tentativa de homicídio, tudo é algo que vai atentar contra a nossa vida. A nossa vida, queridos, não é aqui. Não é nessa terra. A nossa vida não é apenas essa experiência terrena, física, material. A nossa vida ela está muito além daqui. E eu falo além, eu não falo de outros planetas, eu falo de outros planos de existência. Então existem seres que habitam planos acima. É diferente de nós falarmos, por exemplo, de extraterrestres, né? Quando falam muito aqui de extraterrestres, na grande maioria dos casos estamos falando de seres que habitariam esse mesmo plano, né? Terceira dimensão, no máximo talvez uma quarta dimensão. Mas, na grande maioria, estaríamos falando de seres que habitam esse terceiro plano. Desse ponto de vista, é muito difícil entender que um ser esteja tentando algo contra a gente, até porque, por que fariam isso?
né? Vamos ser bem sinceros. Por que fariam isso, certo? Agora, quando nós falamos de outros planos de existência, nós estamos falando de consciências que têm acesso a muito mais informações do que nós temos, quando nós estamos numa consciência abaixo do quarto corpo, certo? E aqui é que começam os problemas. Então, sim, existem formas de manipulação, eu acredito bastante nisso, e sim, nós precisamos cuidar. Só que aqui existe daí, então, outras tecnologias que se usa para essa defesa, tecnologias que se usa para que não aconteça esse tipo de manipulação, que não aconteça esse tipo de ataque. Bom, e aqui nós vamos falar sobre, então, proteções que a gente pode utilizar. E a primeira e grande delas é estar consciente, estar desperto, estar de posse da consciência dos corpos acima do quarto corpo sutil. E aqui nós estamos falando, sim, da conexão com o eu sou, que é a ferramenta que eu falo muito. E talvez dê para você entender, então, por que eu acredito que essa conexão é uma das coisas mais importantes que existem. Porque a gente amplia a consciência, a gente passa a ter consciências que são fora desse corpo físico, que tem medo da morte, e vão para consciências superiores que compreendem totalmente eu vou dizer assim, a infinitude e também talvez a eternidade dessa consciência que nós somos. E quando isso vem, e quando essa percepção, essa consciência vem para esse corpo, muitas coisas acontecem. A primeira é que a nossa saúde física melhora. Por que a nossa saúde física melhora? Porque a gente entende que existe fora daqui uma consciência que ela não vai morrer. Ela vai mudar de estados, ela vai mudar de níveis de consciência, estados de consciência, mas ela não vai perecer e morrer. E essa crença muda absolutamente tudo o que nós vivemos. Então, essa percepção de que nós temos consciências fora daqui consegue modificar a forma como nós enxergamos essa vida. E esse medo que as pessoas estão de pegar o Covid, né, de pegar o vírus, né, de ter a doença, de morrer por causa da doença, ela está muito ligada a essa percepção do corpo físico. E vejam que eu não estou dizendo aqui que só acreditar vai salvar você de alguma coisa, certo? Então, no corpo físico, nós precisamos ter os cuidados que nós aprendemos. E nós precisamos sim valorizar a ciência. Mas nós precisamos também entender que a vida, ela é uma consciência que ela perspassa tudo. Então, a vida nada mais é do que a manifestação de uma consciência que nós podemos chamar aqui de consciência universal, ou algumas pessoas preferem chamar de Deus. Esta consciência divina perspassa qualquer ser, vivo ou não, ativo ou inativo, perspassa qualquer ser que exista em qualquer canto do universo, em qualquer planeta, em qualquer lugar que você possa imaginar, existe essa mesma consciência. Entender isso, entender que as coisas elas acontecem por causa de um equilíbrio que existe entre esses fragmentos da consciência divina, faz com que a gente olhe diferente para aquilo que nós somos e para onde nós vamos como seres. Então, sim, ter essa percepção da consciência divina em nós muda a forma como nós enxergamos absolutamente tudo. Muda a nossa realidade? Obviamente que muda a nossa realidade, porque a nossa realidade, grande parte dela é aquilo que nós acreditamos. Se você acredita que não pode, tenha certeza que você não vai conseguir, certo? Então, se você tem uma crença de que você não pode, que você não tem força, você não é bom o suficiente, é exatamente isso que você é. Você não tem força, você não é bom o suficiente, porque você acredita nisso. E só você pode mudar esta sensação que você tem. Então, saia do medo, mas cuide-se, certo? São coisas diferentes. Cuidar-se, proteger-se,
Porque nós temos sim aí uma situação que, enfim, ela é um pouco às vezes exagerada pelas pessoas, sim, mas não quer dizer que você possa sair se descuidando e descuidando principalmente das outras pessoas, colocando as pessoas que você ama em risco. Então, saia do medo, não tenha medo, mas cuide-se, ok? São coisas diferentes, certo? Eu acho que todo esse cuidado que nós devemos ter com a gente, com a nossa saúde, ele é real. Comer alimentos saudáveis é real. Você não está entrando no medo porque você deixa de comer alimentos que fazem mal para você. Entendem? É a mesma relação. Então, eu paro de comer alimentos que me fazem mal para ter uma saúde melhor. Não exatamente porque eu tenho medo da morte. Percebem a diferença? É um ponto de vista, é uma forma de acreditar, é uma forma de perceber. E é dessa forma que a expansão de consciência, a conexão com o eu sou, ela começa a trazer clareza para a nossa vida. Então, vamos lá. Resumindo o que foi falado aqui. Não, nós ainda não temos tecnologia para fazer um chip que é colocado dentro do nosso corpo e que possa, de alguma forma, manipular a minha consciência, manipular aquilo que eu penso, ou emitir ondas de fora que entrem no meu corpo. Eu poderia colocar outras coisas dentro dessas vacinas? Sim, poderia se colocar muitas coisas que podem fazer mal. Por isso, quando me perguntaram que vacina eu tomaria, eu já disse, eu tomaria que tem a tecnologia mais antiga e que a gente vê funcionando há muito tempo. Quer dizer que as outras não são boas? Não, quer dizer que este é o meu ponto de vista, certo? Apenas isso. Então não tomem isso como verdade, não tomem isso como verdade absoluta. Quando eu penso nas tecnologias que existem, eu continuo tendo a sensação interna de que a tecnologia mais antiga é a melhor e a mais segura, certo? Ah, isso é porque é algo conhecido. Não é apenas isso, ok? Porque eu permito receber essas informações e o meu corpo ele diz sim ou não para algumas situações, como sempre. Como em tudo aquilo que eu faço, eu pergunto sim ou não. Isso é bom, isso não é bom, né? E o meu corpo disse para mim, não quero dizer que seja para você, mas para mim, ele respondeu dessa forma. E eu sei também por que foi respondido dessa forma, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido esse assunto. Se você tem dúvidas sobre esses assuntos, coloca aqui nos comentários. É importante também que você se inscreva no canal, que você veja se você está inscrito. É importante que você curta esse vídeo. E é muito, muito, muito importante que você divulgue esse assunto se você gosta, se você acha que tem pessoas que vão curtir também essas informações, tá bom? Um grande beijo no teu coração e até semana que vem. Até lá.